Olá, aluno do 9º ano, então hoje iniciamos a semana 3 do Plano de Estudo Tutorado, volume 7. Coloque a data de realização das atividades e destaque o conteúdo relacionado, que é colocação pronominal. Peço também que você se inscreva no meu canal e curta este vídeo. Na página 10, nós temos as atividades. Número 1. Leia esta tira de Jean Galvão e responda ao que se pede. Abrace-me, beije-me, nunca deixe-me. Tudo bem, mas antes, dá para acertar o pronome? Letra A. No último quadrinho, a garota demonstra estar descontente com o uso que seu interlocutor faz dos pronomes. Levante hipóteses. O que pode ter desagradado a moça na fala do rapaz? Nós vamos pensar que ele quis ser mais formal, utilizando esse tipo de linguagem, que no caso é a norma culta, né? Também chamada de linguagem informal. Então, utiliza-se o abrace-me, beije-me. No dia a dia, utilizamos de uma forma diferente. Utilizamos o me, que é um pronome, antes do verbo. Por exemplo, me abrace. Ou quando estamos na sala de aula, utilizamos me empresta este lápis. Então, pode ser essa a ideia. No segundo quadrinho, eu marquei em amarelo o nunca deixe-me. Nesse sentido, nós temos um erro aqui, de acordo com a gramática normativa. Eu vou lhe mostrar algumas questões sobre o uso do pronome. Você vai acompanhar aqui na atividade número 2. A colocação pronominal é a maneira como se dispõe os pronomes pessoais oblíquos átomos em relação ao verbo. Faça essa marcação ou copie no caderno, ok? Os pronomes pessoais oblíquos átomos são o me, o te, o se, o, os, o a, as, o lhe, lhes, o nos e o vos. No caso, nós vamos pensar que esse pronome ele pode vir antes ou depois do verbo, ou no meio. E isso é a colocação pronominal. Quando nós temos aí a ênclise, o pronome, é colocado depois do verbo. Como assim? Vamos entender um pouco mais? Nós temos aqui algumas observações. Olha, você está vendo? Então, a ênclise vem aqui, logo em seguida. É a colocação normal do pronome na variedade padrão da língua. Então, por exemplo, no início de frase, eu não coloco me faça, e sim faça-me. Faça-me o favor de levar estes livros à biblioteca. Forma correta, ok? Lá no exercício que nós estávamos estudando, ele utilizou de forma certa, mas como eu falei, no dia a dia, o pessoal não utiliza. Mas é importante na escrita utilizarmos. Agora, a próclise é quando é colocado antes do verbo. Então, eu lembro dessa ideia de pré, que vem antes. Então, vamos aqui estudar essa ideia. É a colocação do pronome quando, antes do verbo, há palavras que exercem atração sobre ele, como palavras de sentido negativo. Não, nunca, jamais, ninguém, nada e etc. Não seguidas de vírgulas. Então, o que nós vimos lá em cima, na atividade anterior. Você nunca me falou sobre isso. Então, nós temos o nunca e temos o falou, não temos? Então, falou é o verbo. No caso, eu vou perceber que o me veio antes do verbo, porque a palavra nunca puxou, Foi uma palavra atrativa aí. É isso que você tem que entender. Então, aqui, vamos voltar, olha, nunca deixe-me. Então, deveria ser nunca me deixe. Nunca puxa, o me. Nós vamos entender aqui que se houver vírgula, nós vamos utilizar o me depois do verbo. Olha, não, disse-me ela, não me fale sobre isso. Então, olha aqui para vocês verem. Então, a vírgula, depois de vírgula, eu não posso colocar o pronome, por exemplo, aqui. Eu não posso colocar não me disse. Não posso. A vírgula faz com que o pronome fique perto do verbo. Quer dizer, fique depois do verbo. Tá? Então, nesse caso, é importante entendermos essa ideia, porque se não houver vírgula, aí sim, nós temos não me disse. Tá? Nós temos as ocasiões do advérbios, e locuções adverbiais. Então, meio-dia em ponto, me telefonou. No caso aqui também é uma palavra atrativa, então meio-dia em ponto,
Então, faz com que o me fique antes do verbo, que é o telefonou. Havendo vírgula depois do advérbio ou locução adverbial, usa-se enclese. Então, aqui nós temos a vírgula, a mesma questão que eu expliquei lá em cima, né? Meia hora depois, vírgula. Aí eu coloco telefonou-me. E os pronomes indefinidos interrogativos. Então, quem te contou essa história? Então, aqui nós temos, né, essa ideia do pronome interrogativo. Pronome relativo, então essa ideia é bem utilizada nas redações. Olha, a pessoa que me ajudou. Então, a pessoa que me ajudou, no caso que faz com que o me venha para frente, quer dizer, venha antes do verbo. A conjunção subordinativa, quando nos viu, veio correndo feliz em nossa direção. Então, aqui nós percebemos essa ideia de tempo, tá? Voltando aqui na nossa ideia, que correção você faria para a fala do rapaz soar mais agradável, ficar de acordo com a variedade padrão? Como você justificaria essa correção? Então, eu já falei com você em relação aqui ao nunca deixe-me, né? Que seria nunca me deixe. Letra B, aqui observe que nas 3 circunstâncias o rapaz empregou o pronome oblíquo numa posição depois do verbo. Essa opção é a mais comum entre nós brasileiros? Falei para você, né? Utilizamos muitas das vezes a forma errada. Me abrace, me empreste. O desvio da variedade padrão na fala do rapaz pode ter explicação tanto na própria fala dele quanto na imagem que ele pretende transmitir. Quais são essas explicações? Então, aqui, vamos pensar. Ele tem um desvio. No caso, por quê? Ele tenta passar essa imagem de uma pessoa que utiliza a gramática normativa, quer impressionar a sua pretendente aí. No caso, ele acaba errando, né, no uso desses pronomes. No caso, do pronome específico que nós vimos aqui, que é o me. Letra C. Em sua opinião, a tira em estudo é um exemplo de como o uso da língua também pode distanciar as pessoas e gerar preconceitos? Com certeza, né? Porque, por exemplo, se começamos a falar de forma correta em todas as situações, as pessoas acabam se afastando às vezes, achando a pessoa metida, por exemplo. Então, explique essas vertentes. E aqui nós chegamos na atividade 2, nós já fizemos a leitura do conteúdo, mas tem algo para se fazer aqui. Após ler os tópicos a seguir, pesquise e transcreva para seu caderno 4 exemplos da variedade padrão em que deverá ocorrer obrigatoriamente a ênclise. Você tem a opção de copiar lá do material ou aqui nós temos outros exemplos. Olha, comenta-se que o Brasil será o novo país do petróleo. Então, aqui início de frase, né, deve-se utilizar a ênclise. Lembrando que a ênclise é depois do verbo. Alunos, apresentem-se ao coordenador. Então, nós temos o uso da vírgula. Então, depois da vírgula, nós temos a ênclise, quer dizer, nós temos o pronome sendo utilizado depois do verbo. Modificou a rotina, tornando-a mais curta. Mesma explicação. Leia atentamente as questões antes de resolvê-las. Dessa forma eu finalizo essa videoaula, espero aí que você tenha entendido, tenha uma boa semana e um grande abraço.